uma vez mais, Senhor, por ter a oportunidade de vir, Senhor, à tua casa. Sabemos, Senhor Jesus, que este caminho não é um mar de rosas. É um caminho, Senhor, para os eleitos. Porque só os eleitos têm a capacidade e foram preparados para suportar os vendavais, as aflições, as tentações e todos o inferno, Senhor, em contra deles. Só, Senhor, os verdadeiros guerreiros, escolhidos pelo Senhor antes da fundação do mundo, seriam capazes de cruzar este mar turbulento, de poder cruzar este deserto cheio de serpentes e escorpiões, e as dificuldades e mais os inimigos, Senhor, que habitam, Senhor, em nosso dia a dia, em suas covas, em seus esconderijos, em suas artimanhas. Porém, Senhor, estamos cruzando este deserto, porém, nós não estamos sozinhos, porque nós temos um sinal, nós temos um pilar de fogo, nós temos um profeta, nós temos uma mensagem, nós temos, Senhor Jesus, a Ti. E o Senhor disse que sem o Senhor nada poderia ser feito. E se temos sobrevivido até hoje, não tem sido os nossos méritos, tem sido a Tua graça, Senhor. Tem sido o Teu amor que nos tem sustentado ao longo desta jornada tão difícil. Porém, Senhor, felizes estamos de saber que temos, Senhor, conseguido pela Tua graça. E quando chegarmos naquela gloriosa manhã, e que o Senhor possa olhar para cada um dos nossos olhos e nossos rostos, e perguntar para cada um de nós, e dizer: meu filho, minha filha, foi fácil chegar até aqui? Que possamos, Senhor, olhar em Teus olhos e dizer: não, Senhor, não foi fácil, foi muito difícil, porém estou aqui, porque o Senhor me sustentou, o Senhor foi quem me guardou, o Senhor foi quem me ensinou o caminho, o Senhor foi quem me disciplinou. Quando eu, Senhor, me afastava da jornada, o Senhor foi quem gritou para mim, dizendo que não perdesse o passo, mas que voltasse ao caminho original. Senhor, eu sei que a jornada é difícil, eu sei, Senhor, que há muito que, Senhor, muitas batalhas que pelejar, porém, aquele que nos ajudou até aqui, nos ajudará e nos conduzirá mais além da morte. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, e me ajude nesta noite, Senhor, a poder, Senhor, dar ao Teu povo o recado que o Senhor quer que seja dado. Em Teu nome eu Te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos a Gênesis 12 e a Êxodo 1, 8. Quase todas as vezes que venho a Manaus, chego, sempre adoeço. Essa vez cheguei, peguei um resfriado, não sei de que não está frio aqui, e então já estou meio rouco, porém não o suficiente para não falar de Sua palavra. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem,
e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos a Êxodo. Êxodo 1, 8. E levantou-se o novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. E usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem, e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós e subam da terra. E puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades armazéns, Pitom e Ramessés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, assim que eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho do campo, com todo o seu serviço, em que os obrigavam com dureza. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Cifra, e o da outra Pua. E disse: quando ajudardes a dar à luz às hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus, e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes, conservaram os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizeste isto, deixando os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas, e já têm dado à luz antes que as parteiras venham a delas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu-lhes casas. Agora veja o 22. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Aleluia. Maravilhoso, interessante isso aqui. Deus abençoa, pode tomar assento. Essa estratégia do diabo para que não haja nascimento no meio do povo. Algo interessante aqui. Muito bem. Agora, nessa mensagem, Israel e a igreja, o irmão Brana, do dia 25 a 29 de março de 53, em Jeffersonville, ele pregou essa série de mensagens. E ele iniciou justamente com a leitura no livro de Gênesis, em vez de iniciar lá em Êxodo, senão em Gênesis, porque ele queria formar então uma base para o ensinamento que ele queria dar à igreja, sobretudo em Jeffersonville, Israel no Egito, Israel no Mar Vermelho, parte 1 e 2, Israel diante da serpente de bronze em Cádiz Barneia, e Israel na terra natal. Era o que ele queria transmitir para o povo. Porém,
dentro desse espaço que você vê de Gênesis até Êxodo 1, há algo muito interessante aqui que podemos, e vamos ver com a ajuda do Senhor, poder fazer ver o povo as estratégias de Satanás para que não haja pessoas convertidas, pessoas nascidas de novo dentro do povo de Deus. Veja bem, Deus chama Abraão do meio da sua parentela, e o Mombrana diz aqui nesta mensagem, Israel no Egito, que Deus chamou a Abraão, ele não chamou o pai, nem o sobrinho, ele chamou Abraão e sua mulher. Porém, Abraão, com os sentimentos que tinha, ele então trouxe o seu pai, seus irmãos, e também seu sobrinho Ló. E ele disse, o velho morreu, ele teve que morrer, porém seu sobrinho Ló ficou ali. E Ló então, uma vez que ele cresceu, era um jovem rico, era um jovem que tinha bens, seu pai, o irmão de Abraão, morreu e deixou uma herança para ele, tinha uma boa esposa e filhas, e foi um jovem que ele caminhou ao lado de Abraão, porém havia algo em Ló, era que ele não podia ser como Abraão, ele não podia estar no mesmo terreno onde Abraão estava, porque em Abraão ele caminhava pela retidão, ele buscava servir a Deus como era. Ló não era assim. Ló tinha a sua própria interpretação, tinha a sua própria luz com respeito a servir a Deus, e chegou ao ponto em que a Bíblia disse que a terra onde eles estavam não foi suficiente para ambos habitarem. E começaram a ter problema entre os pastores de Ló e de Abraão. E Abraão então, para não ver e não ir mais longe e chegar ao ponto de até se matarem um ao outro, Abraão então foi e o chamou e disse, somos parentes, não podemos brigar um com o outro, vamos decidir aqui. Aí está a terra diante de nós, escolha para onde você quer ir, eu te dou a opção, a primeira opção para você escolher. E a Bíblia disse que Ló escolheu toda aquela pradeira, todo aquele vale do Sinar, e disse que era como o jardim do Senhor, antes de que fosse destruída Sodoma e Gomorra. E Ló então pegou seus pastores, o seu gado, tudo que ele tinha, e marchou em direção a Sodoma e a Gomorra. E o Mombrana disse, Deus não pôde abençoar Abraão, até que houve uma separação. Quando houve a separação, foi quando Deus veio e o visitou outra vez. Muitas vezes em nossas vidas, não é que Deus não queira abençoar-nos, é que muitas vezes nossas decisões fora da palavra, aleluia, impede que essa bênção do Senhor chegue até a nós. Então vemos de que Abraão, por sentimento, aleluia, ele impediu por um espaço de tempo, aleluia, que a bênção do Senhor pudesse vir até ele. Mas tinha que haver um Ló na economia de Deus. Tinha que haver uma tipificação do que Ló era. E na mensagem separação da incredulidade, o irmão Brana disse, separe-se de toda pessoa que não creia igual que você. Essas são as palavras que ele utiliza. E vemos então
de que uma vez que houve a separação, Deus então vem e aparece a Abraão. Louvado seja Deus. Deus havia dado uma promessa a Abraão, a promessa de uma terra, e que esta terra, a descendência dele habitaria e moraria naquela terra. E ele também disse para Abraão que as futuras gerações morariam num país ou numa nação, e eles seriam escravos. Porém, ao passo de 400 anos, Deus viria e libertaria novamente, ou libertaria o povo, e o levaria à terra prometida. Deus então fez essa promessa a Abraão, e também lhe deu a promessa do filho, porque ele, ou sua esposa, era estéril. Porém, o filho teria que aparecer. Aquele menino, a qual foi Isaque, glória ao nome de Jesus, ele tinha que aparecer, porque estava na economia de Deus, na eleição de Deus, na predestinação do Senhor, de que Isaque teria que vir. E o Mombrana disse que predestinado significa o destino de qualquer coisa que foi prevista por Deus antes da fundação do mundo. Então vemos de que Abraão, ele disse para se separar de tudo que ele tinha, e ir a uma terra estranha, que estava fazendo Deus uma separação, indo a uma terra estranha da qual nada sabia. Isto é cristianismo, separar-se das coisas do mundo, porque Deus te tem chamado para ir a uma outra terra, e habitar entre um povo do qual você nada sabe, para ser um peregrino juntamente com eles. E o irmão Branham também expressa, ele disse, então ele desceu e mostrou a Abraão o que ele iria fazer. Primeiro ele colocou Abraão para dormir, para mostrar o sacrifício, glória ao nome do Senhor Jesus, e do que sucederia depois. E ele disse, aí está, não deixe de alcançar isto, irmão. Sem o batismo do Espírito Santo, você está perdido. Este é o único. Você não tem que se preocupar quanto a chegar aos céus, senão há nada aqui dentro de sobrenatural. As portas não podem ser destravadas. Você poderia ir até ela e bater a cabeça contra ela, mas se o Espírito de Deus está aí, o Espírito de Deus do lado de dentro, ele abrirá as portas. Tem que ter algo aqui dentro para destravá-la. Então você já está julgado apenas pelo que você pensa acerca de Jesus. Então, o próprio Deus circuncidou Abraão. Talvez você diga, irmão, como foi isso? Glória ao nome de Jesus. Porque Deus deu a Abraão o sinal da circuncisão. E a circuncisão falava do batismo do Espírito Santo. Louvado seja Deus. E você vê que Deus dá o sinal da circuncisão para o homem, mas não para a mulher. Ele simplesmente dá circuncisão para o homem. A mulher, então, não seria circuncidada. Por quê? Porque o homem a circuncidaria. Quero que você entenda o que eu quero dizer para você. A mulher e o homem são um. E o homem, quando casa com a sua mulher, ele a conhecerá. E ele a circuncidará. Louvado seja Deus. Por isso a Bíblia diz, o sangue dela será sobre ele. E o que derramar sangue de virgem, uma maldição estará sobre ele. Porém, se ele estará ao lado daquela mulher, será uma bênção para ele o resto de suas vidas.
Então, a mulher era circuncidada pelo homem. Por isso não há sinal em nenhuma parte da Bíblia de que Deus ordenou alguém circuncidar a mulher, senão que a mulher era circuncidada pelo seu marido. Louvado seja Deus. Então veja, quando Deus deu o sinal da circuncisão a Abraão, aquilo falava do Espírito Santo. Aquilo falava de um sinal em seu próprio corpo. E o batismo do Espírito Santo, na mensagem perguntas e respostas número 1, o parágrafo 114, ele disse: não, irmão, não, por certo que não. Veja, conforme copiei ao doutor Davi Duplessis, sobre este comentário, Deus não tem netos, só filhos e filhas. Vem, terão que nascer tal como seus pais nasceram, do Espírito. Isso é o que faz a um homem uma nova criatura. É porque ele nasceu de novo, renascido. Seu primogênito, ou seu primeiro nascimento, traz um homem natural à terra. Seu segundo nascimento traz um homem espiritual do céu. O primeiro é terreal, o segundo vem do céu. Transforma sua alma, não sua consciência exterior, seu ser exterior, seus sentidos. Ele ainda sente e cheira, tem paladar e ouve, porém suas partes internas dentro de você, seus desejos que o motivavam, têm sido mudados para Deus. E então uma nova natureza entra em você. E a mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, parágrafo 234, ele disse: o que é o novo nascimento? Você diria bem, irmão Brana, o que é o novo nascimento? Ele disse: o novo nascimento é a revelação de Jesus Cristo pessoalmente dada a você. O novo nascimento é a revelação de Jesus Cristo dada a você. Por quê? Irmão, uma pessoa só fará o que é errado enquanto não tenha aleluia, a revelação de que aquilo está errado. Porém, quando Deus vier o coração daquele homem, daquela mulher, e revelar a ele que ele está errado, ou ela está errado, nunca mais voltará a fazer o que é errado, e fará o que é correto, porque recebeu revelação de Deus. E ele disse: o que é o novo nascimento? É a revelação da palavra, é a revelação de Deus para você, é algo individual. Glória ao nome de Jesus. E ele disse: é Jesus Cristo o novo nascimento, revelando em você que ele tem as preeminências, para que ele possa expressar suas palavras, e qualquer coisa que ele tenha prometido nestes últimos dias, ele pode realizá-la através de seu corpo, enquanto ele opera. É precisamente a palavra de Deus manifesta, porque Deus, aleluia, se impregnará e tomará a tua humanidade e fará com que, louvado seja o Senhor, essa carne obedeça à palavra. Aleluia. Fará com que essa carne se submeta ao que a palavra diz, e não o que o corpo diz, ou o que a consciência do homem diga, aleluia, ou o que o homem pensa que está correto, mas o que a palavra então dirá para ele, ele o fará. Por isso São Paulo clamou e dizia: miserável homem que eu sou, quem me ajudará a fugir deste corpo de morte? Era uma batalha que ele tinha. Então veja bem, louvado seja Deus. Então Deus deu o sinal a Abraão, o sinal da circuncisão. Aleluia. E então ele disse, aleluia, de que Deus daria uma terra para ele, para a sua família. Agora, aquela terra, para eles era uma terra natural, porém para nós não era uma terra natural,
se não era a promessa do batismo do Espírito Santo. E então eles teriam, lembre-se de uma coisa, que o batismo do Espírito Santo, louvado seja o Senhor Jesus, é progressivo. Porque eles tiveram que ir ao Egito, do Egito ao deserto, do deserto a Cádiz Barneia, e de Cádiz Barneia cruzar o rio para chegar até a terra da promessa. E ali tiveram que batalhar para expulsar as pessoas que moravam ali, para que eles pudessem habitar aquela terra. Então é um processo, é uma batalha diariamente. Isso todos nós, meu amado irmão, enfrentamos em nosso dia a dia. Ele disse o que era a circuncisão, um sinal. Um sinal, Deus deu um sinal de que ele tinha aceitado Abraão pela circuncisão. E quando você diz, eu creio, aleluia, em Deus, eu creio em Jesus Cristo, então Deus te dá o batismo do Espírito Santo como um sinal de que ele tem aceitado a sua fé. Então você está selado no reino de Deus. E disse, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual estão selados para o dia da redenção. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Então, nós, para poder receber essa mensagem, tivemos que ter, aleluia, uma porção de Deus em nós. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Por quê? Irmão Branham disse que a semente é colocada ali no coração do homem. Se aleluia, se uma fruta cai de uma árvore, se nela há uma semente viva, quando o sol a chamar, ela responderá. Porém, se dentro daquela casca e tiver nada mais, uma semente morta, não há como responder. E o Mombrana disse, quando nós viemos da glória aqui à terra, glória ao nome de Jesus, dentro de nós havia uma porção de Deus em nós. Porque quando a palavra de Deus vem a nós, nós respondemos. E nós o aceitamos, porque nós éramos parte daquela palavra. E sendo parte daquela palavra, então nós tomamos essa palavra, porque viemos de Deus e temos voltado a Deus. Agora veja, Deus então, falando do processo com respeito a Abraão, ele disse, Abraão representou a eleição, Isaque representou a justificação pela fé, porque Abraão creu, Abraão não duvidou da vinda do filho, que foi Isaque. E disse, e logo Jacó foi a graça de Deus, representou a graça, e logo a perfeição, que foi José. E nós vemos que quando José aparece a cena, porque tinha que haver um José, ele tinha que vir à cena, glória ao nome de Jesus, e você pode ver que José foi amado por seu pai Jacó, e seus irmãos tinham ciúme dele, louvado seja Deus. E o Mombrana diz no parágrafo 106 dessa mensagem de Israel no Egito, ele disse que seus irmãos, a igreja judia, então traiu José, porque esse era o quadro, tinha que acontecer isso. Você vai ver que Jacó amava tanto a José, que fez para ele uma túnica sem emenda, de 7 cores, que falava do pacto, que falava da promessa, que falava das eras, que falava aleluia, das 7 virtudes de Deus. Então José foi um tipo de Cristo, e então ele ali, seus irmãos por ciúme, então o venderam, louvado seja o Senhor, e veja por onde Deus está guiando, veja a forma como Deus está trabalhando. José então é vendido por seus irmãos, é levado então ao Egito, à terra do Egito, e você pode notar que ali José, onde ele estava, era prosperado tudo, porque era o filho da prosperidade, e ele estando ali, logo foi lançado na prisão, porque uma mulher
A mulher do homem, a mulher do seu senhor, se enamorou dele. E ele mesmo disse: não, senhora, não posso fazer isso, porque eu estaria pecando contra o meu Deus. E ainda que ela o acusou, e ainda que ele era inocente, porém Deus não permitiu que ele morresse, porque ele não podia morrer. E eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Deus, antes da fundação do mundo, determinou que você não morreria. Aleluia, que você teria que crer nesta palavra. Ainda que você nascesse em um estado longínquo, ainda que você estivesse numa floresta, ainda que você fosse um defensor da denominação, ainda que você fosse formado em dogmas e credos, porém Deus te viu como um filho eleito para crer nesta mensagem. E você teria que vir. E não haveria suficiente demônio, ou morte, ou doença, ou enfermidade que pudesse destruir você. Nem mesmo, meu amado irmão, o aborto visitaria sua mãe. Nem mesmo ninguém poderia matar seu pai. Porque Deus, antes da fundação do mundo, estabeleceu que você nasceria. E que você viria a esta palavra. Então seu pai não podia morrer, que ele podia ter sido um incrédulo. Mas você teria que nascer, porque Deus havia destinado isso. E veja que José, o próprio Potifar, não o matou, porém o lançou na prisão. Mas era necessário ele ir à prisão. Por quê? Porque o quadro, com respeito ao Messias, tinha que ser formado. E ali na prisão, o copeiro foi restaurado, o padeiro então foi morto. Como o ladrão na cruz, um foi salvo e o outro perdido. E logo dali, ele foi ascenso à destra do faraó. E se tornou o governador de todo o Egito. O homem mais importante daquele lugar. O homem, meu amado irmão, que interpretou o sonho do rei. O homem que aconselhou o rei, quando aqueles 7 anos de fartura, glória ao nome de Jesus, viria, o próprio rei nomeou ele, para que ele então armazenasse alimento. E ele foi e armazenou alimento. E ele trabalhou durante aqueles 7 anos. Porque um quadro estava formando na mente de Deus. Porque Israel, justamente nesse tempo, tinha que baixar ao Egito, mas tinha que estar José primeiro ali. Tinha que suceder uma grande fome, uma grande seca. E então a seca foi geral, de tal maneira que onde estavam os seus pais, os seus irmãos, que pensavam que ele estava morto, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, aleluia, teriam que vir até o Egito. E eles lá ouviram que no Egito havia pão, que no Egito havia comida, que no Egito tinha trigo, porque tinha um homem sábio lá, tinha um José. Por isso eu digo uma coisa: quando o anjo disse para o Mombrana: armazena alimento, porque virá o tempo, que virá uma grande fome, e todo mundo virá aqui a Jeffersonville. E ele então foi armazenado o alimento, e lá está um José distribuindo o alimento, para toda parte do mundo. É o único lugar onde tem alimento, o verdadeiro alimento. E então você vê, meu amado irmão, que você que conhece a história, de que seus irmãos foram até o Egito. E ali você pode ver, que quando José se identificou a eles, logo trouxeram seu pai, e 72 a 75 pessoas vieram, aleluia, juntamente com a sua família para o Egito. E quando eles chegam ao Egito, então o faraó lhe dá uma porção de terra, chamada de Gozen, ou Goshen, como você queira entender. Aquela porção de terra fazia parte do Egito. E aquela porção de terra foi assignada para eles. E eles ali estavam bem. Enquanto José estava ali, eles comiam bem, eles viviam bem, tudo estava bem. Porém a Bíblia disse aqui, já no livro de Êxodo, o capítulo 1 e o versículo 8,
ele diz assim, aleluia, que depois de muitos e muitos anos, eu não sei quantos anos passaram, porém, aleluia, disse a Bíblia, e levantou-se, disse, e levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Eu não sei quanto tempo passou, talvez 9 ou 8 gerações depois, porque esse rei que se levantou aqui não conhecera José, não sabia nada. A Bíblia não diz que ele não conhecia José. Louvado seja Deus. Mas você pode notar nas Escrituras que José, antes que ele morresse, ele mesmo disse para os seus irmãos, ele disse, olha aqui, o nosso Deus há de visitar vocês algum dia. E o que ele prometeu a Abraão, Isaque e Jacó, se cumprirá. Ele os levará desta terra à terra prometida. E quando isso aconteça, não deixe os meus ossos aqui. Tomem esses ossos e levem até a terra prometida e sepultem lá. Porque José sabia, por revelação, glória ao nome de Jesus Cristo, que a ressurreição seria lá. E ele então disse, agora, leve os meus ossos para lá. E após a morte de José e de todos os seus irmãos, e toda aquela geração, passaram-se muitas gerações. E você pode ver aqui através da palavra que disse, e levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é muito, e mais poderoso do que nós. O rei começou a observar a Israel, e ele se deu de conta que era um povo forte, sadio, poderoso, e ele temeu isso. E o versículo 10, ele usa, das 3 estratégias, ele usa a primeira, e ele disse, eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem, para que não haja uma multiplicação mais de, aleluia, de israelitas. Ele disse assim, e aconteça que vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos, e pelejem contra nós, e subam da terra. E disse, e puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com as suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades, armazéns, Pitom e Ramessés. Veja bem, na primeira estratégia que ele usa para impedir o aumento dos filhos de Israel, foi impor carga sobre eles, colocar mais trabalho sobre eles, para que eles pudessem estarem completamente ocupados na construção, no trabalho, em tudo, para que eles não tivessem força nem vigor para estarem com as suas mulheres. Que quando eles chegassem às suas casas, eles chegassem quase mortos. E ele colocou sobre eles mais cargas, justamente para que eles não tivessem tempo em pensar em um libertador, que eles não tivessem tempo, aleluia, nem mesmo de dobrar os seus joelhos, nem mesmo de tomar os pergaminhos para lerem, nem mesmo de se reunirem com a sua família, para buscarem o rosto do Senhor. Aquele rei estrategicamente colocou carga sobre eles. Agora veja, meu amado irmão, não é um quadro nos nossos dias hoje, o faraó lá fora. O faraó tem colocado cargas sobre muitos irmãos, no mundo inteiro, glória ao nome de Jesus, porque muitas vezes as pessoas, elas não têm se tornado espirituais, mas materialistas.
de uma maneira tal, louvado seja o nome de Jesus, que estão tão metidas dentro das atividades humanas, que não tem tempo para lerem a sua Bíblia, não tem tempo para irem à igreja, não tem tempo para dobrar os seus joelhos, não encontram tempo para tomarem uma literatura para ler, não encontram tempo, louvado seja o nome de Jesus, para as coisas de Deus, porque estão tão, meu amado irmão, atarefados dentro das coisas materiais, e eles não estão velando, não têm tomado cuidado, de que o faraó lá fora tem colocado essas cargas, para que você não tenha na sua vida tempo para Deus, para que você não encontre, aleluia, mais prazer nas coisas de Deus, para que você seja frio, para que você seja formal, para que você seja nada mais que um esquenta-banco, para que você não tenha uma experiência com Deus. E se você não velar, e se você não se cuidar, você vai ser um cadáver mais dentro da igreja. Mas eu quero dizer para você, que é tempo de você se sacudir, é tempo de você beliscar sua consciência, e não deixar que o inimigo tome o lugar que corresponde a Deus em sua vida. Quantos estão entendendo? Não deixe que o inimigo ocupe o lugar que pertence a Deus em sua vida, porque o Mombrana disse: o que você não dá para Deus, você dará ao diabo. E essa é uma grande verdade. Aleluia. A Bíblia diz: se dá a Deus o que é de Deus, e a César o que é de César, e o que é de Deus, dê para Deus. Glória ao nome de Jesus. Busque o momento, busque o tempo, a hora, para você, meu amado irmão, minha amada irmã, estar em sua presença. Porque a cada dia que passa, as pessoas se tornam mais formais, as pessoas estão mais preocupadas com a internet, mais preocupadas com a televisão, mais preocupadas com as modas. Você quer saber o que as pessoas pensam e o que elas estão fazendo? Olhe os seus correios eletrônicos, olhe o que elas colocam dentro da internet, e você vai saber aonde elas estão metidas com a cabeça. Louvado seja o nome de Jesus. Porque uma coisa eu vou dizer para você, meu amado irmão, a Bíblia disse: em tudo que é puro, em tudo que é justo, nisso pensai. E nós devemos hoje, como nunca antes, meu amado irmão, estamos mais buscando de Deus como nunca, porque o tempo é mau, a hora tem avançado. Satanás está fazendo, meu amado irmão, glória ao nome de Jesus, dos irmãos dessa mensagem, de tudo. Aleluia. Satanás está conseguindo mundanalizar irmãos desta mensagem. E eu quero dizer para você, meu amado irmão, que a Bíblia disse, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, louvado seja Deus, aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Aí é uma grande verdade. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós hoje, como nunca, devemos encontrar tempo para Deus. Glória ao nome de Jesus. Que você encontre tempo para você ler, para você orar, para você reunir mãe com os seus filhos, antes que eles saiam para a escola, orar com eles, ler uma porção da Bíblia, dê Deus para ele, antes que alguém venha e dê o diabo para eles. Tenha cuidado com as chamadas famílias, os chamados parentes, glória ao nome de Jesus, que te critica pela forma como tu cria os teus filhos, porque eles querem, aleluia, que tu faça igual como eles criam os filhos deles, glória ao nome de Jesus, e eles querem impor essa regra em você, eles querem que tu faça igual que eles, e se você não vigia, vai chegando um momento, aleluia, que de tanto ouvir aquela coisa, você vai começar a ceder às coisas, e quando você menos ver, já você estará mais longe de Deus. Eu digo uma coisa, familiaridade gera contenda muitas vezes, respeitamos os nossos parentes, respeitamos os nossos familiares, mas eles na casa dele e nós na nossa, porque em nossa casa quem manda é você, e na nossa casa o Mombrana disse, quando você vai numa casa,
e você vê short, calça comprida, cara pintada, ele disse, o pilar de fogo não está ali. Glória ao nome de Jesus. E nós devemos vigiar isso, porque devemos manter, aleluia, o sinal em nossas casas, manter o sinal, manter a palavra em nossos lares. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, aleluia. Então devemos encontrar tempo para as coisas de Deus. Lembre-se, nós diariamente nos dedicamos mais a nós mesmos que às coisas de Deus. É ou não é verdade? Você se dá de conta? Quantas horas você se dedica para os seus fazeres e para as suas atividades, para você mesmo? E você se tem dado de conta? Quantas vezes nos dedicamos para as coisas de Deus? Quantos cultos nós temos aqui na igreja durante a semana? 3 cultos. É suficiente? Glória ao nome de Jesus. Não é suficiente. Louvado seja o nome de Jesus. E quantas vezes você tem o seu próprio culto lá na sua casa? Louvado seja o nome de Jesus. Então não deixa o inimigo, meu amado irmão, roubar o tempo que você prometeu para Deus. Porque você prometeu tempo para Deus. E você tem que encontrar. Porque algum dia Deus vai te cobrar. Glória ao nome de Jesus Cristo. Esse tempo. O irmão Branda disse, não somente, a Bíblia disse, que roubamos nos dízimos e nas ofertas. Ele disse, mas também roubamos no tempo que pertence a Deus, nas horas que pertence a Deus. Eu não estou dizendo com isso que você agora vai largar seu emprego, que você não vai mais trabalhar, que você vai ser um vagabundo. Não é isso. Simplesmente, você em suas atividades, você pode fixar uma hora, um momento para você orar, para você ler, para você ouvir uma pregação, para você entrar em sua presença, para você se dedicar a Deus. Seja você em casa, minha irmã, seja você moço ou moça, seja você empresário ou não, mas você deve encontrar tempo, glória ao nome de Jesus, para adorar a Deus. Porque o irmão Brana diz, na mensagem Esteja Certo de Deus, que o que você coloca primeiro que Deus é o seu Deus. Não diz isso? Agora veja aqui. Essa foi a primeira estratégia que ele utilizou. Aleluia. E disse, mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, assim que eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço em que os obrigavam com dureza. Ou seja, colocou mais trabalho. Não somente tinha um, agora já tinha 3, 4. Você amassava barro, agora você vai também fazer tijolo, você vai buscar a palha também. Você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Uma pessoa já não fazia uma função, já fazia várias. Glória ao nome de Jesus. Assim que aquela pessoa, meu amado irmão, quando terminava, estava morta. Ela não conseguia força. Como que ela ia à igreja? Como que ela ia orar? Como que ia buscar? Me diga como uma pessoa, quando está sob pressão, dentro do trabalho, ou na empresa, ou qualquer coisa, aquela pessoa não encontra ambiente, glória ao nome de Jesus, para orar e para buscar de Deus. Então veja, meu amado, a pressão que esses israelitas também, glória ao nome de Jesus, estava, meu amado irmão, sob pressão. Agora veja a segunda estratégia. Com a primeira não conseguiu, vê a segunda. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Cifra, ou Cifrá, glória ao nome do Senhor Jesus. Essa Cifrá aqui era uma cananeia, e quer dizer, se me falta a memória, quer dizer mulher honesta, mulher correta. Veja bem, e o nome da outra, glória ao nome de Jesus, era Puá, que significa mulher jovem. Era uma hebreia. E veja, meu amado irmão, e disse, quando ajudardes a dar a luz às hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-os. Veja bem, primeiro, ele colocou carga sobre os homens,
para que eles não tivessem força nem vigor para estar com suas mulheres, para que pudessem gerar filhos. Não conseguiu. Logo ele mudou e disse: como eu não consegui, então vem cá, chamou as parteiras, vem cá. Agora vocês vão lá, e vocês vão assistir agora essas hebreias. Quando elas estiverem parindo, dando a luz, e você vai e observa. Se é menino, já de uma vez enforca ele ali, mata ele ali. Antes que ele nasça, mata de uma vez. Se é mulher, deixa que viva. Veja bem, por quê? Porque se não houvesse homem, não havia guerreiro. Se não houvesse homem, não haveria mais, meu amado irmão, glória ao nome de Jesus, um rei ou um libertador em Israel. Era a estratégia do rei, aleluia, para que não houvesse ali nascimento entre o povo de homens, aleluia, senão que só nascia mulher. E então você vê, meu amado irmão, louvado seja Deus que disse, e disse: quando ajudarde a dar a luz, as hebreias virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus, e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera, antes conservava os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizeste isto, deixando os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias. É que as nossas irmãs não são como as egípcias. As nossas irmãs não são como uma denominacional, como uma mundana. Não é. E ele disse aqui: porque são vivas e já têm dado a luz antes que a parteira venha a elas. Então você pode ver que com a primeira etapa, cansando os homens para não gerarem filhos, não conseguiu. Logo então ele usa a segunda estratégia, buscando então matar o varão antes de nascer, para que não houvesse dentro do povo de Israel varão, nem guerreiro, glória ao nome de Jesus, e não houvesse nascimento. Agora, qual é, glória ao nome de Jesus, a tarefa do diabo hoje? É impedir que você tenha uma experiência com Deus, é impedir que você tenha um novo nascimento em sua vida, é impedir que você busque a sua presença. E quanto mais tarefa ele põe sobre você, mais problema você terá. Porque quanto mais a responsabilidade, mais coisas virão na tua cabeça. Se você se dá de conta, você se preocupa mais pelas coisas materiais, humanamente falando, aleluia, e você pensa mais diariamente nas coisas suas que nas coisas de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Por quê? Porque você sabe, meu amado irmão, minha amada irmã, as tarefas que você tem, as pessoas que você tem que confiar, glória ao nome de Jesus, aleluia. E muitas vezes essa pressão é tão grande, que não deixa que você ore, que você medite, que você busque de Deus, que você ore como deveria orar, que você busque a Deus como deveria buscar. Então, o que acontece? Você se sente cansado, você se sente cansada, você se sente sonolento, sonolenta, aleluia, esgotado, esgotada, glória ao nome do Senhor Jesus, que o que você deveria cumprir com Deus, você não cumpre, glória ao nome do Senhor Jesus. Agora veja, aleluia, ele buscou fazer isso justamente para quê? Aleluia, se Satanás consegue que dentro da congregação não tenha ninguém nascido de novo, o que nós teremos então? Glória ao nome do Senhor Jesus, aleluia, um bocado de pessoas nominais, um bocado de pessoas que na realidade, meu amado irmão, não irão no arrebatamento, porque o Mombrana disse, aleluia, que o combustível para estar no arrebatamento é o batismo do Espírito Santo. E como nós, meu amado irmão, vamos ter essa experiência com Deus, se não temos tempo para Deus, se não dedicamos ao Senhor o que é dele? Faça, meu amado irmão, aleluia, estabeleça um horário, estabeleça, não deixe que ninguém roube esse horário de Deus, não deixe. Você está trabalhando, busque um horário para você meditar, se feche dentro do banheiro ou do seu escritório, eu não sei, ore a Deus, peça ao Senhor, peça a direção de Deus, louvado seja o Senhor, gima ali dentro daquele lugar, faça como a Bíblia diz ali, em Ezequiel 9, onde diz o Senhor, passa por meio do povo,
e sela aqueles que gemem, aqueles que estão gemendo. Aquele homem com o tinteiro, glória ao nome de Jesus, está selando o seu povo, mas aqueles que gemem por causa das abominações que fazem lá fora. Então, meu amado irmão, é tempo de nós fazer aventais, de nós ter como disse, ter uma experiência com o Senhor, aleluia, e deixamos, aleluia, um pouco as coisas nossas a um lado, e deixar estabelecer, aleluia, horários, pontos, momentos, para nós ter uma comunhão íntima com Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. E agora veja a última estratégia dele. Ele não conseguiu. E disse então, ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Você pode ver que ele usou essas 3 estratégias. E a última foi dizer, louvado seja o Senhor, para o povo, dizendo agora, o menino que vocês verem nascer em Israel, lancem no rio, para que os jacarés o devorem. Não quero que nenhum deles viva, mas eu quero dizer para você, Deus tinha estabelecido, louvado seja o Senhor, que um libertador nasceria. Deus tinha também estabelecido que aquele jovem viveria, porque ele seria quem levaria o povo à terra prometida. E não teve jacarés, e não teve o rei, e não teve ninguém que o pôde matar. E vou dizer uma coisa para você, meu amado irmão, minha amada irmã, se você semeia em seu coração esse desejo de buscar a Deus, não haverá suficiente demônio no inferno que possa impedir uma experiência sua com Deus. Não haverá nada, aleluia, impedirá que você entre nesse único lugar de adoração provisto por Deus. Você entrará, louvado seja o nome de Jesus, para obter essa experiência com o Senhor. Então não deixa o Faraó lá fora te atarefar, te colocar cargas e mais cargas e mais cargas, de tal maneira que você não tenha tempo para Deus, que você não encontre tempo para ler, que você não encontre tempo para orar, que você não encontre tempo para ir à casa de Deus, que você não encontre tempo para chegar cedo à casa de Deus. Porque muitas vezes a casa de Deus sim podemos chegar a qualquer hora, porque ninguém vai reclamar. Será que não? Muitas vezes os compromissos humanos é mais importante que um culto. É mais importante cumprir com o homem, porque Deus nos entende. Não faça isso, irmão, não faça isso, irmã. Aleluia. Lembre-se que o profeta disse: se Deus está em seu coração, você não esperará que as portas da igreja se abram para você entrar ali e ter companheirismo. Venha antes do culto começar, dobre seus joelhos. Eu vou dizer uma coisa para você nessa igreja. Eu não estou dizendo com isso que aqui não há irmão que não ore, mas o irmão Branda nos disse que o primeiro lugar onde nós deveríamos chegar na igreja é o altar. E eu tenho já alguns anos nessa congregação, e eu tenho visto, nunca vi ninguém aqui de joelho, nunca vi. Glória ao nome de Jesus. Eu sei que no lar de vocês fazem. Louvado seja o Senhor Jesus. E agora eu sempre digo que quando você vier ao altar, venha porque você sente fazê-lo. Venha porque você não vai fazer para se amostrar, para dizer que você está orando, que você está cumprindo o que o pastor está dizendo. Não. Se você vai fazer, faça porque você ama o Senhor e porque você sente fazê-lo. Se você não sente, fique em seu lugar, leia a sua Bíblia, medite, não converse com ninguém. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Os ensaios na congregação, glória ao nome de Jesus, em horário do culto, nós não vamos permitir mais, irmãos. Louvado seja Deus. Aleluia. Por quê, meus amados irmãos? Porque nós viemos adorar, nós viemos a estarmos, aleluia, na presença do Senhor. Você entende? Louvado seja o Senhor Jesus. Se o culto vai começar às 19 horas, então já você sabe, louvado seja o Senhor Jesus, que às 18 horas encerra tudo e ajeita tudo. Você vai ensaiar, busque antes disso aí.
aleluia, mas já para que o povo venha entrando, se ajoelhe, leia, e comece a orar, comece a clamar, comece então a clamar na presença do Senhor, para que quando o pregador venha, para que quando venha o líder de cântico, a igreja já está naquela atmosfera, naquela oração, naquele clamor, você entende? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então, amados irmãos, louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Você vai cantar o seu especial, venha cedo, ensaie, prepare, ore, aleluia, antes de você cantar, aleluia, para que a presença de Deus possa baixar, para que Deus possa vir em nosso meio e nos visitar, em cada momento, glória ao nome de Jesus, que estejamos aqui, e quando termine o culto, possamos então apertar a mão de nosso irmão, e com alegria e com felicidade, vamos voltar ao nosso lar, sabendo que Deus falou aos nossos corações, e sabendo, aleluia, que temos cumprido com Ele, que temos cumprido com a sua palavra. Então, meus amados irmãos, louvado seja o nome de Jesus, vamos encontrar tempo para as coisas de Deus, louvado seja o Senhor Jesus. Você está tarefado, mas não deixa Satanás tirar, aleluia, fazer de você um ladrão, fazer de você uma ladrona, glória ao nome de Jesus. Talvez você diga, pastor, você me está ofendendo, eu prefiro lhe ofender aqui, glória ao nome de Jesus, e que alguém tenha dito a verdade para você, que naquele dia Deus olhe para você e diga, você me roubou tal dia, você me prometeu me adorar, você me prometeu estar, aleluia, naquele dia na minha casa, e você não teve, glória ao nome de Jesus, glória ao nome de Jesus. Entendemos que há motivos de força maior, entendemos. Então chame, aleluia, ligue para a igreja, olha irmão, aleluia, orem por mim, não vou por isso, não vou por aquilo. Então nós aqui colocaremos os papelzinhos, oraremos pelo irmão, oraremos pela irmã. Então a igreja sabe porque o irmão não veio, porque a irmã não veio, aleluia. E se você vê, no nome de Jesus, que o irmão tal não veio uma vez, não veio duas vezes, ligue para ele, ligue para ela, meu irmão, como está você, como está, aleluia. Se mora perto da sua casa, vá lá, não custa nada você fazer uma visita. Talvez aquele irmão ou aquela irmã esteja necessitado, talvez não tenha um pão para comer, ou talvez não tenha dinheiro para o ônibus, glória ao nome de Jesus Cristo, aleluia. Então não, como disse, aleluia, se aquela pessoa tem necessidade, faça você, aleluia, Deus te recompensará por isso, mas nós devemos estar, aleluia, como uma irmandade só, dedicada nas coisas do Senhor, amém? Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Devemos, meu amado irmão, tomar a carga uns dos outros, aleluia, e orar um pelos outros, porque nós somos uma irmandade, somos um grupo amoroso. Disse o profeta, somos ou não somos amorosos? Aqui nós não estamos nos mordendo um ao outro, nós temos diferenças, de gosto de outras coisas, porém estamos lutando, e estamos marchando na mesma direção, crendo no mesmo Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então não deixa o inimigo, aleluia, te escravizar, não deixa o inimigo te amarrar, não deixa o inimigo te tirar daquilo, meu amado irmão, a qual a sua alma se deleita, é nas coisas do Senhor. Deus nos abençoe, Deus nos ajude, e que a graça do Senhor seja com cada um de nós, amém? Amém? Então, vamos fazer aventais, vamos fazer análise da nossa própria vida, glória ao nome de Jesus. Você está trabalhando, você não pode vir, mas vá lá, vá no banheiro, não tenha vergonha não, vá, entre no banheiro, glória ao nome de Jesus, dobre seus joelhos, ou leia a sua Bíblia, tenha uma intimidade com Deus. Senhor, o Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe meu anelo, eu queria estar ali, mas por esse motivo, Senhor, mas não quer dizer com isso que eu vou deixar que o faraó, que os problemas me amarrem para não ir na tua casa, ou não estar em tua presença, mas eu estou aqui te adorando, Senhor, mas o meu coração está, aleluia, o meu anelo era estar em tua casa, aleluia. Então cumpra com Deus, Deus te abençoará por isso, amém? Lá no seu trabalho, lá em sua casa, lá no seu próprio lar, glória ao nome de Jesus. Então estabeleça esses momentos da presença do Senhor, e você vai ver que Deus te abençoará mais e mais, amém? Glória ao nome de Jesus. E então mantenha o seu lar daquela forma que Deus quer que seja, aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. E não deixa ninguém da rua,
educar os teus filhos. É tua tarefa. Porque o irmão Brana disse: algum dia, mãe, você dará conta a Deus pelos filhos que Deus te deu. E algum dia, pai, você vai responder pela família que Deus te deu. Você é o pastor da sua casa. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E sendo o pastor da sua casa, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Então, o que nós temos que fazer? Fazer como o que nós dizíamos lá na Venezuela. Quando o cordeiro for colocado sobre a mesa, aleluia, a um você vai dar uma coxa, mas a outro ele vai comer as tripas, a outro ele vai ter que comer a cabeça. Glória ao nome de Jesus Cristo. Então, que goste ou não goste, mas vai ter que comer. Glória ao nome de Jesus, amém? Às vezes temos que corrigir um filho com amor, mas o outro às vezes temos que corrigir com amor e mais outra coisa mais, viu? Glória ao nome do Senhor Jesus, mas é amor também. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, aleluia, porque nós queremos apresentar a Deus, aleluia, um rebanho correto para o Senhor Jesus Cristo. Deus nos abençoe, vamos estar em pé. Aleluia, louvado seja Deus. O irmão Luiz Santiago de la Rosa, de Madrid, ele pede oração, porque está vivendo um momento difícil. A polícia tem despejado milhares de famílias dos lares, porque eles não têm como pagar os seus apartamentos. E já despejaram 2 filhos dele dos apartamentos com família, jogam tudo na rua. Tudo que tem desocupa, joga tudo na rua, tudo que tem. O governo não interessa se tem recém-nascido ou não, jogam tudo fora. E ele dizia: pastor, estamos vivendo um momento que às vezes nós não temos nem mesmo para comer. Não temos nem mesmo para o transporte. A situação está muito difícil. Ele disse: não há emprego, não há uma necessidade muito grande ali. Então ele pede oração, o irmão Luiz de la Rosa, e ele pede oração em favor de sua família e também pela sua igreja, que estão vivendo também esses momentos tão difíceis ali, irmão. Na realidade, a situação na Espanha é muito grave, porque o irmão me dizia que já as pessoas, ladrões, estão entrando nos apartamentos, estão roubando as pessoas, quebrando as vidraças dos carros, roubando os carros, assaltando as pessoas na rua. O índice de assassinato tem aumentado, de assaltos na rua. Então a situação está um pouco caótica para os espanhóis. Mas os nossos irmãos, pela graça de Deus, Deus os tem sustentado e Deus os tem suprido as necessidades ali, muitos deles. E o irmão Luiz me dizia, irmão Márcio, eu não tenho problema, tenho o meu apartamento e estamos pagando sem nenhum problema. Porém, os meus filhos, eles estão vivendo e eu não tenho mais onde colocar nenhum deles, porque não há mais espaço. Então, ele pede oração pela sua família ali em Madrid. Então, vamos orar por eles, pelos nossos irmãos ali na Espanha, para que Deus possa abençoar. Também tem uma outra irmã, ela é de Paris, a irmã da irmã Marte. Ela fez um exame, ou seja, um seio, que o seio esquerdo começou a sair pus, e então ela estava bastante assustada, porque não sentia algo bem ali. E então ela nos mandou uma mensagem também solicitando oração por ela, para que Deus possa intervir agora no exame que o médico há de fazer nesta segunda-feira, que é hoje já segunda-feira, lá já está amanhecendo, e a irmã então fará um exame. Então eu quero pedir também oração pela irmã da irmã Marte, que ela fará também esses exames também. O irmão Luiz Belo vai viajar amanhã para Boa Vista,
E oremos por ele, pela irmã Leni, que também foi detectado um tumor pela parte de trás do olho da irmã Leni. Então, ela também tem exames médicos durante essa semana. Então, vamos orar por ele, pelo nosso irmão Antônio Belo e irmã Leni. Pedir aqui o irmão Jorge Luiz que venha e ore por esses pedidos de oração, pelos nossos irmãos, por nome de Jesus. E vamos crer, meu amado irmão, que o que Deus viu, isso será. O que ele já viu o quadro inteiro. Glória ao nome de Jesus. Da forma que ele viu, isso tem que ser. Então vamos orar pelos nossos irmãos, por essas necessidades que há, e também por nós, irmãos. Aleluia. Se há alguma falha, se há algum erro em você, se você vê, se você percebe e tem percebido, Senhor, eu tenho roubado o teu tempo, eu tenho feito coisas, eu tenho ido mais além, Senhor. Aleluia. Eu te peço que o Senhor me perdoe, que o Senhor me dê sabedoria. Eu me humilho ante a tua presença, te peço perdão, Senhor, para que o Senhor me ajude, aleluia, a me corrigir e fazer o que é correto para a tua glória. Vamos orar então, nosso irmão Jorge. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai eterno, somos gratos a Ti, ó Deus, por Tua misericórdia, por ter nos trazido na Tua casa nessa noite. Ó Deus, nós precisávamos ouvir o que ouvimos e sabemos, ó Deus, que isso é prova do Teu amor, da Tua graça. Nos aproximamos de Ti, ó Deus, com um pouco de fé que há em nossos corações. Sabemos, ó Deus, que precisamos, ó Deus, que a nossa fé seja ungida, que precisamos exercitar ela todos os dias. Ó Deus, que precisamos acreditar mais em Ti, no Teu poder, ó Deus, na capacidade que Tu tem, porque Tu quer nos ajudar. Aleluia. Pai eterno, Deus bendito, Tua palavra tem diz, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Ó Deus, e aqui há crentes, Senhor, que crê no Senhor, aleluia, e que querem ser salvos, Pai, e que roga a Ti, ó Deus, que a Tua palavra que foi proferida nessa noite, na qual o Senhor aprove salvar os crentes por ela, possa vir, ó Deus, em cada coração, Pai, e fortalecer a nossa fé. Te pedimos isso, ó Deus, que o Senhor possa nos ajudar. Não interessa o quanto ela doa, não interessa, ó Deus, a maneira como ela veio, Pai, mas foi a Tua palavra que foi proferida, e que ela seja como assim diz o Senhor para nossas vidas, Pai, nos enchendo, ó Deus, de fé, para vivermos ela, ó Deus, na graça do Senhor, para que possamos crescer, ó Deus, na fé e na graça do Senhor. Te rogo nessa noite, ó Deus, que a Tua palavra encontre guarida em nossos corações, que a Tua palavra fortaleça a nossa fé, ó Deus, que possamos caminhar com nossos passos dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus, porque só dessa forma o Senhor pode nos ouvir. Tua palavra diz que se nós atendermos a iniquidade em nossos corações, o Senhor não nos ouvirá. Por isso nos perdoa nessa hora, Pai, aquilo que fizemos, Pai, que entristeceu o Teu Espírito. Pai Celestial, nos perdoa nessa hora, Senhor, ó Deus, para que essa oração possa chegar, ó Deus, diante do trono da graça, para que, ó Deus, nossas petições possam chegar diante da taça, onde está contida as orações dos santos, e que possas tocar, ó Deus, das orlas dos Teus vestidos. É o que eu te peço nessa hora, ó Deus, em favor dos nossos irmãos também, Pai. Te rogo, ó Deus, por aqueles que estão distantes além mar, ó Deus, os nossos irmãos da Europa, Pai, e particularmente aqueles que eu conheci lá na Espanha, que a graça do Senhor seja com cada um deles, que Tu abras as portas, ó Deus, porque Tu, ó Deus, é o Deus do ouro e da prata, Pai Celestial. Tu podes sim multiplicar o azeite da botija, ó Deus, e nós cremos nisso, Pai, por isso pedimos Tua bênção sobre eles. Ó Deus amado, abençoe, ó Deus, a viagem do irmão Luiz Belo. Senhor Deus amado, abençoe a cada filho do Senhor que crê em Ti. É o que eu te rogo nessa noite, é o que essa igreja te pede, Pai Celestial. Ajuda-nos, Senhor, segura na nossa mão, Pai, não deixe a gente fraquejar, ajuda-nos a caminhar, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, amém, Senhor. Aleluia. Vamos cantar o hino 343,
esforça a minha coragem, Senhor. E logo seremos despedidos. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Convite para quarta-feira, se Deus permitir, estamos aqui novamente para entrarmos em sua presença. Glória ao nome de Jesus. Ré menor. Na minha angústia eu clamo ao Senhor, e Ele me atende, ouve meu clamor. Contempla o meu Deus pelo seu grande amor, esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Sem ti sou tão fraco e não tenho valor. Esforça a minha coragem, Senhor. Eu sei que estou num lugar muito alto, E se eu cair, eu me despedaço. Eu fico a orar ao meu Salvador. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Sem ti sou tão fraco e não tenho valor. esforça a minha coragem, Senhor. Este mundo ingrato eu não posso vencer sem a tua graça, sem o teu poder. Eu vou com Jesus na bonança ou na dor. Esforça a minha coragem, Senhor. esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Sem ti sou tão fraco e não tenho valor. Esforça a Minha coragem, Senhor. Sei que esta jornada é dura e difícil, mas eu me descanso nos braços de Cristo. Só Ele é meu Deus, meu libertador. Esforça a minha coragem, Senhor. esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Sem ti sou tão fraco e não tenho valor. Esforça a minha coragem, Senhor. Senhor, leva-nos em paz aos nossos lares. Nos guarde, Senhor, sobre as tuas asas poderosas. Nos livra de acidente e da morte prematura. E de qualquer armadilha do inimigo. Porque teu profeta disse que depois que temos ouvido a tua palavra e recebido a nossa bênção, Satanás fará de tudo, Senhor, para tirar de nós o que temos recebido. Porém, Senhor Jesus, pedimos em nome de Jesus, que o Senhor repreenda, Senhor, qualquer armadilha do inimigo, Pai. Amém. E nos leve, Senhor, sobre a tua direção, Sim, Senhor. Pai. E se o amanhã nos pertencer, nos traz ao novo dia. Abençoa as atividades de cada irmão, Senhor. E que eles, Senhor Jesus, aleluia, possam fazer os seus trabalhos, seus fazeres, sem esquecer, Senhor, aleluia, de entrar em tua presença primeiro. Em tuas mãos, Senhor, nos encomendamos e nos leva em paz em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. É que eu te peço. Amém, Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Aperte a mão do outro. Deus te abençoe. Até quarta-feira, se assim Deus nos permitir. Muito obrigado.